Essa questão do Thiago Wilde, né? O pessoal fala muito da questão do mental, do emocional. E, de fato, o mental e emocional do Wilde não está tão bem, não está tão em dia. No entanto, a galera supervaloriza demais a questão emocional no tênis como um todo. Claro, a questão emocional é importante, mas eu acho que no caso do Thiago Wilde, o que está realmente afetando ele não é apenas isso. Eu acho até que o mental é uma decorrência do que está sendo o problema. O problema está sendo a questão tática e técnica, principalmente. Thiago Wilde não está tecnicamente bem. O jogo dele ficou um pouco manjado pelos adversários. Os adversários aprenderam a jogar com o Thiago Wilde. Principalmente a questão que os buracos do jogo dele têm aparecido e ficado muito evidentes. O segundo saque está oscilando muito. O primeiro saque não está entrando tanto, não está sendo tão efetivo. A movimentação não está boa, está um pouco abaixo, não está tão rápido. E, principalmente, os adversários estão explorando muito o backhand do Thiago Seyboth Wilde. Ontem, na derrota para o Gustavo Wade, isso aí ficou muito evidente. O Wade, ele explorou muito o backhand do Wilde e colocou o Wilde para bater muito forehand na corrida, anulando a principal arma do Wilde. Então, se o Wilde não está bem no jogo, se o forehand dele não está funcionando e não está machucando o adversário, ele está ficando um pouco vendido, ele está ficando sem alternativas táticas. Ele fica sem saída para o jogo. É isso que aconteceu ontem com o Wilde. Ele ficou sem saídas. E isso piorou o mental dele. Isso fez com que ele ficasse irritado, porque ele não tinha alternativa tática, ele não estava conseguindo se encaixar no jogo tecnicamente, e isso acabou derrubando ele. Claro, o mental poderia ser melhor, poderia ter continuado lutando mais no jogo, ele desiste de muitos jogos, ele vira poucos jogos, às vezes ele deixa de lutar. Só que não é o principal aspecto. O Wilde precisa se reinventar no tênis. O Wilde precisa se reinventar no tênis, precisa de novas alternativas para não depender tanto do forehand. Está dependendo demais do forehand, se o forehand não funciona, ele fica vendido e os adversários descobriram isso. Essa questão do jogo do Wilde ser um pouco monotemático, de uma nota só, sempre se refletiu no fato que ele perde para muitos jogadores brasileiros. Putinelli, Fonseca quando era menino, o próprio Wade. Ele tem muitas derrotas contra brasileiros que decorrem do fato do jogo dele ser um pouco manjado pelos brasileiros, né? De ele depender muito do forehand. Se o forehand não está entrando, ele desaba. E se ele está com o jogo mais em dia, quando ele está com o forehand funcionando, com o backhand funcionando, ele fica menos dependente até do forehand se o backhand está funcionando. Portanto, o problema do Wilde não é apenas o mental. É uma questão técnica e tática também. O Wilde, quando está num bom dia, fica vendido, não tem alternativas táticas e acaba se enrolando nisso. E acaba se irritando por conta disso. Aí ele se irrita demais, né? Aí ele perde um pouco a linha na irritação. Muitas vezes ele deixa de lutar. Aí ele tem um comportamento que não é tão adequado para um tenista. Mas quando ele está jogando bem, não tem essa questão. O problema é que quando ele está jogando mal e não tem alternativas táticas, isso acaba afetando e aí o mental dele vai embora. Aí o mental dele vai pro beleléu. Então, sobre o Thiago Wilde é isso. Tem que se reinventar técnica e taticamente. Esquerda, né, o backhand, vai ter que ver como usar o forehand e vai ter que ficar um pouco melhor. Vai ter que ficar com um saque mais estável. Primeiro saque mais estável, segundo saque mais confiável. Eu acho que essas são as questões do Wilde. Tomara que ele se recupere, né? Não vem numa boa fase, mas tomara que ele se recupere e que tenha um comportamento melhor. O Lio perguntou, Lê, mas sério, você acha que tem alguma chance real do Wilde conseguir dar a volta por cima? Acho. Os tenistas sempre têm possibilidades todas as semanas de darem a volta por cima. O Glauco perguntou, então o problema é o técnico dele? Não. O problema é técnico, não o técnico dele. Eu não sei dizer
porque eu não acompanho o trabalho no dia a dia do técnico, então não sei falar sobre o técnico, né? A questão, o Felipe Piassese fez uma observação boa. O Wild está incapaz de meter aqueles winners que ele conseguia 1 ou 2 anos atrás. Para dar um winner hoje é um parto. Então. Porque a galera entendeu como jogar com o Wild. Né? A galera entendeu que ele foge muito do backhand. Então a galera faz ele bater um forehand na corrida e depois joga um backhand nele. Porque aí ele não consegue fugir do backhand. Então, é um problema muito tático. Um problema muito tático também. Muito técnico. Precisa de evoluir alguns pontos para dar um salto na carreira e não sair do top 100. Que agora ele defende 3 terceiras rodadas seguidas de Master 1000. Indian Wells, Miami e Madrid. E segunda rodada de Roma. São muitos pontos. São muitos pontos. Isso pode tirá-lo do top 100. E ele tem potencial para ficar ali no top 100 perene. Né? Até mais, no top 60. Se ele evoluir, um top 50 é possível, mas hoje está distante. Hoje a luta do Wild é mais para se manter no top 100 do que para voltar, para dar um passo a mais e ir pro top 50. A luta dele é essa. O Gabriel perguntando. O Gabriel dizendo que ele furou o quali em Indian Wells, então ele defende muitos pontos. 140 só nos Estados Unidos em março. É muito ponto. É muito ponto. Então é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o like e bora!